Bora lá, nação, para as notícias do Flamengo, analisando aqui nesse momento o mercado da bola. E o Claudinho, o Flamengo fez uma proposta mais de 80 milhões de reais pelo jogador. Bruno Henrique vai desfalcar o Mengão depois de torcer o tornozelo na partida contra o Palmeiras. E tem possíveis mudanças para a partida contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Nação, faz o seguinte, explode o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho. Aperta o botão vermelho aqui embaixo e se inscreva no canal Meu Mengão React, porque aqui todos os dias nós trazemos notícias e informações do Flamengo. E detalhe importante, nós vivemos Flamengo aqui no nosso canal, ó, nosso querido, o nosso time do coração. Então vai rapidinho, se inscreva no canal, faça parte aqui da nossa comunidade Meu Mengão React, tá certo? Cresce esse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Problema com Bruno Henrique, por outro lado, o Sampaoli pode também sorrir como Alan, um novo reforço, chegou, foi apresentado e muito provavelmente vai ser relacionado para o jogo desta quarta-feira em Curitiba. Esse desejo já é antigo, então eu coloquei isso como meta na minha carreira, de alcançar o alto nível para um dia poder estar aqui, e hoje estar realizando esse sonho é muito bom. Tive uma lesão considerável, grave, né, porque pelo tempo que eu fiquei parado foram 4 meses. Mas enfim, hoje eu estou 100% e da lesão, né? É preciso retomar a minha parte física, ritmo de jogo, que é o mais importante, mas isso só se ganha jogando. É um treinador que eu admiro muito, né? Tive a possibilidade de trabalhar com ele em 2020 e me ensinou muito, aprendi muito com ele. E tá tendo a oportunidade de trabalhar de novo, tá sendo espetacular. E sou fã dele, eu não tenho o que falar, e eu acho que vai ser uma combinação boa, Sampaoli, Alan e Flamengo. Se o empate do fim de semana trouxe uma lição, foi o vazio que deixaram Arrascaeta e Everton Ribeiro. Reservas no primeiro tempo, o Flamengo se tornou mais comum, o que rendeu até um meia-culpa de Sampaoli. Mudar porque o equipo estava muito apagado no primeiro tempo, muito confuso e muito superado. Então a mudança tem que ver com buscar alguna relación con Rivero por dentro, con Wesley atacando por fuera. Pero bueno, creo que el plan inicial no resultó y el plan siguiente estuvo mejor. Sampaoli ganhou Alan, perdeu Bruno Henrique, já esteve sem Arrascaeta, agora tem de novo Gabigol. O técnico quebra a cabeça para montar o time no eterno perde-ganha de um calendário inchado. Nem mesmo o vasto elenco rubro-negro parece a salvo. E agora na tela as chegadas e também as saídas nesta janela rubro-negra. Olha a movimentação. Chegaram Luiz Araújo, também o Rossi e o Alan. E saíram Marinho, Hugo Souza e ainda o Arturo Vidal. E o clube ainda tem interesse no De La Cruz, apesar da dificuldade toda ali imposta pelo River Plate. E claro, no Claudinho, como nós vimos na abertura do programa. Vou pegar o nome do Arturo Vidal e já vou jogar para o Cícero Melo, porque foi uma das novidades também no mercado rubro-negro na tarde de ontem. Essa saída, então, do Vidal, trocando um rubro-negro por outro. E claro, como também os rubro-negros se despediram, então, de um jogador que tinha muito desejo de vestir a camisa do Flamengo. Vestiu, é verdade, conquistou títulos, mas não me parece que vai deixar tanta saudade aí no Rio. É isso, Cícero? É isso mesmo, Bruno. Bom dia para você, para os companheiros nos estúdios e para o fã de esportes. O Arturo Vidal chegou como um ídolo, né? Um jogador de renome mundial, o chileno, mas deu a sua cota de contribuição no ano passado, mas depois foi caindo de produção, perdeu o seu espaço, dificilmente entrava nos últimos jogos, e com o Sampaoli ele não iria jogar. Incrível, né? Porque o Sampaoli dirigiu ele na seleção chilena, mas deve ter visto que já está com uma certa idade, que não ia ter a intensidade que ele queria, o Sampaoli, e parou de utilizá-lo, apesar que na estreia do Sampaoli ele foi efetivado ali como titular, mas foi perdendo espaço ao longo dos jogos. E agora não seria mais utilizado pelo Sampaoli. Sampaoli teve uma conversa com o Vidal e disse, olha, é melhor você procurar time, rescindir seu contrato, que aqui você não vai mais jogar.
Se for, vai ser eventualmente. Então, o Arturo Vidal tem uma carreira aí de 51 jogos com o Flamengo, 2 gols. Nesta temporada de 2023, só jogou 25 partidas e apenas 12 como titular. Com 36 anos de idade, ele rescindiu o contrato que iria até o final deste ano, rescindiu de forma antecipada e já foi para o rival desta quarta-feira, o Atlético Paranaense, na Copa do Brasil. Mas como ele já atuou na Copa do Brasil, nos jogos contra o Fluminense na fase anterior, ele não pode mais jogar no Atlético Paranaense. Se o Atlético permanecer na competição, ele não pode vestir a camisa do Atlético Paranaense nesta competição, a Copa do Brasil. E falando em jogo contra o Atlético Paranaense, o outro reforço que você citou aí, o Alan, já está relacionado para o jogo desta quarta-feira lá em Curitiba, que vale uma vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Ele não joga há 4 meses, né? Teve aí uma lesão lombar, até certo ponto grave, e aos 26 anos de idade ele já está relacionado, não está 100% fisicamente, deve ficar no banco de reservas e aos pouquinhos ir entrando no time, porque o Sampaoli gosta muito desse jogador. Eu tenho quase que certeza absoluta que ele, quando estiver bem, vai ganhar uma posição de titular ali no posicionamento de volante do Flamengo. Tá legal, Bruno? Não, perfeito, Cícero. O Alan até falou bastante sobre isso também ali na entrevista coletiva, da ansiedade que o Sampaoli tinha em tê-lo na equipe, o quanto ligou para ele nesse momento de indefinição. Ô, Natália, olha só essa tela, essa renovação no time do Flamengo. O rubro-negro tem agora só 6 jogadores com mais de 30 anos. O Santos, que é o goleiro agora reserva, né? O Davi Luiz, que teve o seu contrato agora renovado também por aquela questão da cláusula, né? O Pablo, que deve deixar a equipe, talvez ainda nessa própria janela. O Felipe Luiz, que deve deixar a equipe no final do ano. Ainda o Everton Ribeiro, que tem o seu futuro indefinido. E o Bruno Henrique. Então são apenas 3. 6, aliás, né? Eu chamo a atenção em relação às posições, né? A linha defensiva do Flamengo é uma linha que vem dando preocupação nessa temporada, principalmente. É a linha que mais sofre em relação à idade. E vai entrando num processo de renovação e importância. Agora, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique têm muito a render ainda. Muito, mas tem muito a render. Então, a questão da idade ali eu acho que bate um pouco menos. Mas a renovação está sendo feita, sim, que era algo que a gente chamava a atenção que o Flamengo precisava fazer, não é, Albira? Eu acho que o Flamengo demorou um pouco para entrar nesse processo, mas agora entrou e entrou bem. Entrou, já está no meio dele, né? Já faz um tempo que começou a fazer essa renovação. Ainda tem alguns jogadores que nem têm 30 anos, mas têm tido problemas físicos com alguma frequência, como o Arrascaeta. Então não está na lista, mas é um jogador que, em algumas questões físicas, ele tem restrições semelhantes à de alguns veteranos, né? Não consegue jogar sempre, não consegue jogar tanto, mas quando joga resolve, como o Everton Ribeiro, por exemplo, o parceiro dele no meio de campo. Mas o Flamengo está renovando bem. E a gente viu aquele quadro com quem saiu e quem entrou. Isso. Claramente houve uma melhoria. São jogadores de posições parecidas, mas entraram jogadores com potencial de entregar mais do que os jogadores que saíram, que não entregaram. No caso do Alan Vidal, você vê assim? Alan Vidal eu vejo assim, vejo muito assim. Que acho que é o caso até mais equilibrado, vai. Luiz Araújo e Marinho, acho que o Luiz Araújo tem um potencial maior. Tá. E o Rossi com o Hugo Souza. O Hugo Souza até acho que é um goleiro com potencial, mas a situação dele no Flamengo já não estava legal, a torcida pegava no pé. Acho que ele precisava de outros ares ali para ver se decola. Mas no caso do Alan, eu acho que o Flamengo está ganhando muito com a troca. Chega para ser titular. Sim, tá. Hoje, na minha opinião, ele chega para ser titular. Porque o Thiago Maia vem oscilando muito nessa temporada. Final da temporada passada e essa temporada principalmente, a saída do João Gomes ainda reflete muito no que é o jogo do Thiago Maia, sobrecarregado, tendo dificuldades na recomposição e o auxílio que ele tem do meio de campo. Para mim, o Alan chega para ser titular dessa equipe. Ele tendo condição física, estou muito com o que o Cícero traz, de que ele vai ser o cara para jogar nesse time, para comandar ali a volância do Flamengo. No final do ano passado, eu tinha feito até um comentário aqui falando sobre a participação do Vidal, né? A sequência dele no Flamengo, né? E eu acho assim, e na época até alguns rubro-negros discordaram, né? Porque eu até brinquei e falei que o Flamengo tinha caído no conto do Vidal, né? Porque o Vidal se ofereceu ao Flamengo e o Flamengo comprou aquilo, ofereceu um salário, um contrato milionário, e o Vidal pouco jogava, né? Mas o Vidal foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo, né? Mas o Flamengo teria sido campeão sem ele. O Vidal não teria sido campeão da Libertadores e da Copa do Brasil sem o Flamengo. Então, acho que o Vidal tem que agradecer muito ao Flamengo
Não só pelo salário milionário que recebeu, né, nesse período e pouco jogou, mas pelos títulos que o Flamengo entregou para ele colocar ali no currículo dele. Exatamente. Ele não foi o jogador que elevou o nível do Flamengo como muita gente imaginou que elevaria. Acho que foi uma contratação muito... De fato, ele ficou namorando, ele ficou mandando mensagem ali, durante muito tempo ali pro Flamengo, pra torcida do Flamengo. Se oferecendo, né, instigando. E daí criou até uma certa comoção na torcida rubro-negra pela chegada do Vidal no dia que isso fosse possível, que a diretoria do Flamengo se viu até um pouco forçada a chegar e falar, não tem como não fazer uma oferta pelo cara. Sim. Né? O jeito que ele fala, veste camisa, aparece em foto, nada a ver, assim, de férias com a camisa do Flamengo. Daí chegou uma hora e falou, ó, ele tá disponível, tá sendo o clube, a torcida vai pegar no pé se a gente, no mínimo, não tentar. Daí o Flamengo tentou, mas acho que acabou não sendo aquilo lá. Acho que o Flamengo talvez... pudesse fazer um uso melhor desse dinheiro, considerando que ele tinha um salário bem alto, né? Salário de nível europeu. E agora o Flamengo encontrou uma solução, e mais do que isso, né? Não só uma solução para negociar o Vidal, mas para já repor. E aí em altíssimo nível. E em longo prazo. Porque o Alan tem 26 anos. O Alan é mais novo, então o Alan é um jogador que o Flamengo pode contar com ele durante muitos anos ainda. E você concorda com a Natália, que ele chega e é titular? Ah, sim. É? Ainda mais com o histórico que ele tem com o São Paulo, então o São Paulo já conhece ele, então já sabe como usar, então não vai ter nem aquele período assim, não, eu vou entender um pouco qual que é a desse jogador. Ele já conhece, já sabe onde vai poder contar com ele. Na coletiva ele fala, né, que o São Paulo ligava pra ele, e aí, tu não vai vir? Vem logo, pega um passagem aí, vem. Se fosse assim, simples, Pega né? o Guanabara e vem. Acho que assim, pode ter alguns jogos ali de período de recuperar ritmo de jogo, ainda pode ter um período... Natália conhece. Vamos com Deus aqui. Lá não tem Guanabara no Rio, tem? Deve ter, né? Tem. Mas essa questão do Vidal, essa forma, esse apelo, a diretoria tinha que ter um pouquinho mais de responsabilidade. Porque já se sabia, a expectativa, óbvio, em torno do Vidal é muito grande, mas já se sabia que ele estava mais pro fim da carreira do que para render o que ele já rendeu em outros lugares. Então, o contrato milionário, tudo isso, é responsabilidade do Flamengo. O Flamengo abre para a torcida e fala, gente, ele quer ganhar 3 milhões aqui, não tem a menor condição. Tô dando um exemplo, tá? Não tô falando que era. Então, esse processo passa muito mais por uma convicção da diretoria em achar também que ele era um bom marketing. Ele era um olhar diferente pro Flamengo. Pô, o Vidal vai jogar no Flamengo. Outros olhares de outros lugares iam olhar pro Flamengo. Mas tudo bem, vai. Talvez ele não tenha virado, né, Mas ele foi bem usado com o Dorival, né? Ele entrava todo jogo. Ah, e deve ter tido um papel ali no grupo também, né, de liderança. Ele teve alguns grandes jogos, Acho que ele não teve uma sequência, constância, mas ele teve bons jogos. Esse ano ele fez um bom jogo fora, né? Aquele jogo do Flamengo contra o Del Valle. Primeiro jogo da final da Recopa. Agora, o meio de campo do Flamengo, que vai ter então o Alan, o Gerson e o Arrascaeta. Tá ruim, né? Te agrada, Natália? Não, imagina. Pouca coisa, né? Pouca qualidade técnica. O Gerson voltando a ser aquele Gerson que a gente já viu ele jogando, potencializando não só a questão de povoar o meio-campo, mas ajudar muito e contribuir o lado esquerdo de ataque do Flamengo. Ele ajuda muito o Arrascaeta na construção, ele apoia muito o Arrascaeta daquele lado. Então, é importante olhar o Pulgar em crescimento. Verdade. Você tem o Everton Ribeiro ainda que às vezes vem do banco, às vezes começa jogando. Enfim, hoje o Sampaoli olha para o que ele tem repertório para montar um time no esquema que ele quiser. Coisa que poucos treinadores hoje no Brasil têm. No esquema que ele quiser e com qualidade alta em todos, né? Porque como que ele monta esse meio campo, Biraga, agora então com o Alan, com o Pulgar, com o Gerson... Com o Arrascaeta ou com o Everton Ribeiro? É que o Sampaoli, a gente pode falar 15 montagens, ele usar as 15 em 15 jogos seguidos. Sim. Porque ele vai mexendo no time. Mas o Alan chegando, por exemplo, o Alan é um jogador que ele pode ser esse segundo volante que marca e dá um passe em profundidade, que é o que ele tem no Gerson. Sim. Só que tendo o Alan fazendo isso, ele pode até adiantar o Gerson, ou ele pode em algum jogo tirar o Gerson para poupar o Gerson, ou para ter uma característica. Mas ele é segundo diferente. ou primeiro volante, Birari? Não é primeiro? Ele marca muito bem, ele tem uma marcação muito boa. Mas ele também tem uma saída, um passe em profundidade. Então ele pode jogar com o Pulgar como primeiro e ele como um segundo, porque é um jogador que vai dar essa saída de bola, pode ficar ele como primeiro ao lado do Gerson, por exemplo. Então você tem muita possibilidade ali. E eu tenho certeza que o São Paulo vai experimentar todas. Sim. E a gente nem falou, então, lá na frente, né, dos atacantes que ele vai ter, né? Porque, claro, não, né, vão ser peças que ele vai ter que mudar. E ainda no meio de campo, essa possibilidade em Cícero do Claudinho também chegar.
Porque aí é um outro nome também importante, e a gente viu já o Marcos Braz falando sobre essa questão, né? A questão ali da relação dele com o clube russo, de contusão também, mas a expectativa de um tremendo jogador, hein, Cícero? É verdade, Bruno. Antes de eu entrar no Claudinho, deixa eu só fazer um adendo aqui. Primeiro, vocês estavam discutindo aí investimento a longo prazo, né? São 10 anos de diferença, né? O Alan tem 26 anos e o Arturo Vidal 36. Então, nisso aí, o Flamengo ganhou 10 anos e muito mais dinamismo. E a outra, por mais que venha o Alan que marca bem, que tem o Érico Pulgar, o João Gomes era muito melhor do que todos eles na marcação. A torcida do Flamengo lamenta até hoje a saída do João Gomes, já que o Flamengo arrecadou um bom dinheiro, mas também está gastando todo esse dinheiro em outros reforços. E ele era a peça fundamental ali de primeiro volante. O cara marca muito forte, muito dinamismo, corre, briga. Então, feito esse adendo, vamos falar do Claudinho. O Claudinho quer vir para o Flamengo. Já tem praticamente tudo acertado financeiramente. Ele e o seu empresário com o Flamengo. O Flamengo quer o Claudinho. O que está pegando agora é acertar a parte financeira com o Zenit da Rússia. Por quê? Ele custou 15 milhões de euros do Red Bull Bragantino para o Zenit. Só que na época o euro estava mais valorizado e que valia naquela época 92 milhões de reais. O Flamengo mandou os mesmos 15 milhões de euros, só que agora, com a desvalorização do euro, está em 80 milhões de reais. O que está pegando? O Zenit quer recuperar aquele investimento, sabe que o euro desvalorizou e quer que o Flamengo aumente um pouco a proposta. O jeito da diretoria do Flamengo negociar é assim, eles começam mandando uma proposta mais baixa, se colar, ótimo, o jogador vem mais barato. Mas quando não é aceita a proposta, que é o caso agora, você pode ter certeza absoluta. O Flamengo quer o Claudinho, Claudinho quer o Flamengo. O Flamengo daqui a pouco, tem tempo ainda, a janela de transferência do Brasil só fecha no dia 2 de agosto. O Flamengo vai mandar uma proposta maior um pouco, não muito maior, mas vai colocar um cala-boca ali, né? Agradar o Zenit, aumentar um pouquinho, eles vão poder dizer que recuperaram praticamente todo o investimento e já usaram o jogador aí, acho que por quase 3 anos. Então, essa é a situação. Eu posso quase que afirmar, em negociação a gente não pode cravar nada, mas se for depender de aumentar um pouquinho, o Flamengo vai aumentar e ele vai vir. Agora tem esse problema que eu acho que não é grave, ele se machucou num amistoso contra o Fenerbahçe, aos 24 minutos do primeiro tempo, um simples amistoso, e ele estava colocando gelo ali na perna direita, ninguém sabe ainda exatamente que lesão que ele teve. Foi na perna direita, entre a coxa e o joelho, não se sabe, mas isso não vai ser empecilho, porque o Flamengo, quando contratou Ayrton Lucas, ele estava vindo de uma fratura, muita gente condenou. Está contratando um jogador machucado, não se sabe a extensão da lesão. Então isso não vai ser problema, o Flamengo já deve saber que a lesão não é tão grave. E isso acho que é questão de dias para o Claudinho vir. Ah, boa, Cícero. Obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho para você. A gente vai aproveitar... E a gente... Fala, Cícero. Bruno... É justamente aí, esquecendo aqui de a gente chamar o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, para falar justamente como é que andam essas negociações com o Claudinho e também com o De La Cruz, né, do River Plate. Então tá aí, nação, essas foram as últimas notícias do Flamengo. Então tá aí o Mengão fazendo proposta para trazer o Claudinho de uma vez por todas, né? Vamos ver o que vai acontecer, seria muito importante a chegada do Claudinho. Iria ser um baita de um reforço aí para o Mengão. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, faz o seguinte. Essa semana, no meio da semana, é Atlético Paranaense e Flamengo, partida do jogo de volta da Copa do Brasil. Gostaria que você participasse do nosso canal, indo nos comentários e escrevendo a sua análise, tá certo? É isso daí, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.